Você já imaginou o que levaria o Filho de Deus a encarar o maior inimigo da humanidade, completamente sozinho, no meio de um deserto implacável? Durante 40 dias e 40 noites, Jesus enfrentou uma batalha que não era só física, mas espiritual. Um confronto invisível que decidiria o destino de cada um de nós. Quem seria ousado o suficiente para desafiar o Messias, um simples espírito maligno perdido no deserto? Ou seria Lúcifer em pessoa, o anjo caído que tentou roubar o trono de Deus? Hoje vamos mergulhar fundo nessa história épica, direto das páginas da Bíblia, para entender o que aconteceu naquele deserto e como esse embate ainda ressoa em nossas vidas, milhares de anos depois. Prepare-se, porque essa narrativa vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre essa história. A Bíblia nos transporta para um cenário quase impossível de imaginar. Um deserto escaldante, onde o sol queima a terra seca e a sede corta os lábios como uma lâmina. Jesus, o Filho de Deus, caminhava sozinho, guiado pelo Espírito Santo para um período de provação que ecoaria por toda a eternidade. Ele não tinha comida, não tinha companhia, nem mesmo um lugar para descansar. Era só ele, o silêncio absoluto do deserto e a certeza de que algo estava por vir. A aproximação iminente de um tentador que faria de tudo para derrubá-lo. Como seria enfrentar 40 dias de jejum, com o peso de uma missão tão grande nos ombros, sabendo que o inimigo estava à espreita? A Escritura descreve esse momento com uma clareza impressionante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Essa não foi uma coincidência ou uma decisão impulsiva. O Espírito de Deus levou Jesus até ali com um propósito claro. O mesmo Deus que guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto, sustentando-os com maná e ensinando-os a depender dele, agora colocava seu filho diante de um confronto que definiria o futuro da humanidade. Mas por que o deserto? Por que 40 dias? Na tradição bíblica, o deserto sempre foi um lugar de prova, de purificação e de transformação. Foi no deserto que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, um momento que mudou para sempre a relação entre Deus e seu povo. Foi no deserto que Elias, fugindo da ira de Jezabel, ouviu a voz de Deus em um sussurro suave, renovando sua missão. E foi também no deserto que Israel foi testado por 40 anos e falhou, murmurando contra Deus e caindo em idolatria. Agora, Jesus, chamado de o último Adão, em 1 Coríntios 15:45, enfrentaria o seu próprio deserto, não por fraqueza, mas para triunfar onde a humanidade havia fracassado. Ele não carregava nada consigo, além da palavra de Deus e de uma obediência inabalável ao Pai. E era exatamente isso que o inimigo queria testar. Quem era esse adversário que se aproximava? Seria apenas um espírito maligno qualquer, perdido naquele lugar desolado? Ou seria o próprio Lúcifer, o anjo que desafiou os céus e caiu por sua arrogância? Antes de mergulharmos nas tentações, precisamos entender quem era o inimigo que enfrentou Jesus naquele deserto e por que ele estava tão determinado a derrubar o Messias, Satanás, o diabo ou Lúcifer. A origem do inimigo, o tentador, não apareceu com correntes, grilhões ou sombras assustadoras como vemos em filmes de terror. Ele veio com algo muito mais perigoso: palavras. Seu ataque não era físico, mas mental e espiritual, projetado para atingir o coração e a mente de Jesus. A Bíblia o chama de diabo, do grego diabolos, que significa acusador ou caluniador. Também o chama de Satanás, do hebraico Satã,
que significa adversário. Mas seria ele Lúcifer, o portador da luz, que muitos acreditam ser o nome do anjo antes de sua queda? Essa é uma pergunta que intriga estudiosos há séculos. Há uma diferença entre Satanás e Lúcifer, ou são apenas títulos diferentes para o mesmo ser? Vamos às Escrituras para buscar respostas. O livro de Isaías traz uma passagem misteriosa. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 12. A expressão estrela da manhã, no latim, é traduzida como Lúcifer, que significa portador da luz. Muitos estudiosos interpretam essa passagem como uma metáfora para o rei da Babilônia, mas a linguagem usada vai além de um governante humano. Ela descreve uma queda cósmica, um ser celestial que, em sua arrogância, tentou se colocar acima do próprio Deus. Ezequiel também nos dá uma pista ao descrever um querubim ungido que foi expulso da presença divina. Eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ainda perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15. Aqui, o texto parece falar do rei de Tiro, mas assim como em Isaías, há um paralelo claro com a queda de um ser angelical. Esse querubim, cheio de beleza e sabedoria, se corrompeu pelo orgulho e foi expulso do Monte Santo de Deus. E tem mais. O próprio Jesus confirmou essa queda celestial ao dizer: eu via Satanás como relâmpago cair do céu. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Essa declaração de Cristo conecta diretamente Satanás, aquele ser que caiu por sua rebeldia. Então podemos concluir que Lúcifer, o portador da luz, era o nome desse anjo antes de sua queda, e que, após se rebelar contra Deus, ele se tornou Satanás, o adversário, e o diabo, o acusador. Mas como esse ser se tornou o inimigo de Deus? A Bíblia não dá todos os detalhes, mas nos dá vislumbres suficientes. Em Apocalipse 12, 7, 9, lemos sobre uma guerra nos céus. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos pelejaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa passagem mostra que Satanás liderou uma rebelião contra Deus, levando consigo um terço dos anjos, que se tornaram demônios. Desde então, o papel de Satanás tem sido o de acusador e enganador da humanidade. No livro de Jó, vemos um exemplo disso. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Aqui ele questiona a fidelidade de Jó, pedindo permissão para testá-lo, mostrando sua natureza de opositor aos planos de Deus. Se Satanás já estava ativo nos dias de Jó, muito antes da vinda de Cristo, faz sentido que ele fosse o mesmo ser que agora se apresentava no deserto para enfrentar Jesus. Mas por que ele estava tão determinado a tentar o Filho de Deus? A resposta está no Éden. Em Gênesis 3,15, Deus profetizou que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa de que o Messias viria para derrotar Satanás. Desde aquele momento, o inimigo sabia que seu tempo estava contado. Ele falhou em corromper toda a humanidade no Éden, quando Adão e Eva caíram. Mas agora, com a chegada de Jesus, ele via sua última chance de impedir o plano de redenção. Se conseguisse fazer Jesus falhar, toda a promessa de salvação desmoronaria.
Esse confronto no deserto não era apenas um teste para Jesus. Era uma guerra espiritual de proporções cósmicas. O destino da humanidade estava em jogo e o inimigo sabia disso. Mas sua estratégia não seria óbvia. Ele não usaria força bruta ou violência explícita. Ele viria como uma serpente, com ataques sutis, disfarçados de lógica e preocupação. E o primeiro golpe foi direto à necessidade mais básica do corpo humano, a fome. A primeira tentação, o poder sobre a matéria. Os primeiros dias no deserto passaram lentamente, e a fome começou a se manifestar como uma dor profunda, um vazio, que crescia a cada momento. O corpo de Jesus estava enfraquecido, seus músculos doíam, seus passos eram lentos, sua visão estava turva. Após 40 dias e 40 noites sem comer, ele estava no limite de suas forças humanas. A fome não era só um desconforto, era uma dor que queimava por dentro, corroendo sua resistência física. Mas sua alma permanecia firme, inabalável. Ele sabia que não estava ali por acaso. O Espírito Santo o havia conduzido para aquele momento de provação. E foi exatamente nesse ponto de fraqueza que o diabo se aproximou. O silêncio do deserto foi interrompido, não por passos ou ventos, mas por uma presença que enchia o ar seco de tensão. Não havia sombra se movendo na areia, mas algo invisível, porém palpável, estava ali. Esse não era um encontro físico, mas um embate entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. O diabo não apareceu com brutalidade, com gritos ou visões assustadoras. Ele veio com palavras friamente calculadas, sutis, disfarçadas de lógica e até de uma aparente preocupação. Satanás conhecia bem a natureza humana. Ele sabia que os homens cedem facilmente ao desespero quando suas necessidades mais básicas são ameaçadas. E então ele lançou seu primeiro golpe. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3. À primeira vista, a proposta parecia inofensiva, quase razoável. Afinal, qual seria o problema de Jesus usar seu poder divino para transformar pedras em pão? Ele era o Criador do universo, o mesmo que havia feito o maná cair do céu para Israel no deserto, o mesmo que mais tarde multiplicaria pães e peixes para alimentar multidões. Então, por que não saciar a própria fome? Mas aqui estava a armadilha, e ela era mais profunda do que parece. O ataque do diabo não era apenas sobre a fome de Jesus, era sobre sua confiança absoluta no Pai. Satanás não estava sugerindo apenas um milagre. Ele estava colocando em xeque a identidade de Cristo e a forma como ele cumpriria sua missão. Aquela frase inicial, "Se tu és o Filho de Deus", carregava um veneno sutil. Ele não negava que Jesus fosse o Filho de Deus, mas insinuava que, se ele realmente fosse, deveria provar isso com um ato de poder. Esse não era um truque novo. No Éden, Satanás usou a mesma estratégia com Eva. É assim que Deus disse? Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ele não ordenou que ela comesse o fruto proibido. Ele plantou uma semente de dúvida, torcendo a verdade para levá-la à desobediência. Agora no deserto ele repetia o padrão, "Se tu és o Filho de Deus". A tentação era dupla. Primeiro, ele queria que Jesus duvidasse de sua identidade e sentisse a necessidade de provar quem era. Segundo, ele queria que Jesus agisse fora da vontade do Pai, usando seu poder para satisfazer a si mesmo, cedendo ao impulso físico em vez de confiar na provisão divina. Se Jesus aceitasse o desafio, ele estaria mostrando independência de Deus, um pequeno ato que teria consequências devastadoras. Ele não estaria realizando um milagre para glorificar o Pai, mas para atender a uma necessidade pessoal, quebrando a comunhão perfeita com Deus.
Mas Jesus não caiu nessa armadilha. Ele sabia que a verdadeira batalha era espiritual, não física. Ele sabia que o deserto não era um castigo, mas uma preparação para a sua missão. E ele sabia que o pão sustenta o corpo, mas a palavra de Deus sustenta a alma. Então, ele respondeu com a Escritura: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Essa não era uma resposta qualquer. Ela carregava um peso histórico e espiritual profundo. Jesus estava citando um momento crucial da jornada de Israel no deserto, quando Deus o sustentou com maná por 40 anos. Naquele tempo, o povo aprendeu, ou deveria ter aprendido, a depender completamente da provisão divina, a confiar que Deus supriria suas necessidades no tempo certo. Mas Israel falhou muitas vezes. Eles murmuraram contra Deus, desejando a comida do Egito e duvidando de sua bondade. Jesus, porém, não repetiria esse erro. Ele não estava no deserto para desafiar a vontade de Deus, mas para se submeter a ela completamente. Ele não precisava provar sua identidade ao diabo com milagres exibicionistas. Sua força vinha da obediência, não do poder bruto. Com essa resposta, ele destruiu a primeira estratégia do inimigo. Satanás percebeu que não conseguiria fazer Jesus duvidar do Pai ou agir fora do tempo de Deus, mas ele não desistiria. Se a fome não foi suficiente para desviar o Messias, a próxima tentação precisaria ser mais elaborada e mais perigosa. A segunda tentação, o poder sobre o espírito. O primeiro ataque falhou, mas Satanás não se deu por vencido. Ele viu que Jesus não cederia à fome nem à dúvida, e a resposta firme, fundamentada na palavra de Deus, mostrou que o Filho de Deus não tomaria decisões por impulso, nem agiria fora da vontade do Pai. Então, o inimigo decidiu mudar de tática, lançando um ataque ainda mais ardiloso, um golpe direto à confiança de Jesus no próprio Deus. Num instante, o cenário mudou. Jesus não estava mais no calor escaldante do deserto, mas no ponto mais alto do Templo de Jerusalém. A cidade sagrada se estendia diante dele, com suas ruas movimentadas, cheias de fiéis e sacerdotes. O templo era o coração espiritual de Israel, o lugar onde a presença de Deus habitava. E ali, no pináculo, o diabo se posicionou ao lado de Jesus, pronto para o próximo ataque. Desta vez, ele não lançaria apenas sugestões sutis. Ele traria as próprias Escrituras para o centro da tentação. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6. Que jogada inteligente e perigosa. O diabo estava citando o Salmo 91, versículos 11 e 12. Um texto que todo judeu conhecia bem, uma promessa clara de proteção divina. Mas havia algo sutilmente maligno nessa abordagem, e Jesus percebeu isso imediatamente. A parte que o diabo deixou de fora, em todos os teus caminhos, é essencial, porque indica que a proteção de Deus está vinculada à obediência, aos planos divinos. Satanás torceu a Escritura, transformando uma promessa de segurança em um convite para testar Deus. Ele sugeria que Jesus se jogasse do pináculo do templo, forçando Deus a intervir com um milagre visível para salvar seu filho. Era uma armadilha engenhosa. Se Jesus aceitasse, demonstraria uma fé imprudente, exigindo uma prova da proteção divina em vez de confiar na soberania do Pai. Não era apenas uma tentação para provar sua identidade, era um desafio para manipulá-lo a agir fora do tempo e da vontade de Deus. Essa estratégia tinha raízes profundas.
No deserto de Israel, o povo havia testado Deus várias vezes, exigindo sinais e murmurando contra sua provisão. Em Êxodo 17:2, por exemplo, eles questionaram: está o Senhor entre nós ou não? Essa atitude de dúvida e exigência de prova foi o que os levou a falhar. Jesus, porém, não seguiria esse caminho. Ele conhecia a história de seu povo e sabia que a verdadeira fé não exige demonstrações públicas para se validar. Com firmeza, ele respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Essa resposta foi um golpe direto na estratégia do diabo. Ao citar outra passagem das Escrituras, Jesus mostrou que a palavra de Deus deve ser entendida em seu contexto completo, não distorcida para servir a propósitos egoístas. Deus não precisa ser testado, pois ele já demonstrou sua fidelidade ao longo de toda a história da redenção, desde a libertação do Egito até a promessa do Messias. Diferente de Israel, que caiu na armadilha de exigir sinais no deserto, Jesus permaneceu firme, recusando-se a agir fora da vontade do Pai. Satanás percebeu que essa tática também havia falhado. Se a fome não o desviou e o orgulho espiritual não funcionou, o próximo ataque precisaria ser mais direto, mais agressivo. Se Jesus não quebraria sua comunhão com o Pai por desejo físico ou por vaidade, talvez uma proposta de poder e glória pudesse ser o caminho. O inimigo estava prestes a jogar sua última carta, e ela seria a mais tentadora de todas. A terceira tentação. O poder sobre os reinos. Tentador havia falhado 2 vezes, mas sua determinação era inabalável. Jesus resistiu à fome e rejeitou a manipulação das Escrituras, mostrando uma força que ia além da compreensão humana. Agora, Satanás precisava mudar completamente de estratégia. Ele deixaria de lado as insinuações sutis e partiria para uma oferta tentadora, algo que envolvesse um prêmio muito maior do que o simples desejo físico ou o orgulho espiritual. Num instante, a paisagem mudou novamente. Jesus agora estava sobre um monte muito alto, e diante de seus olhos se desenrolava uma visão impressionante. Todos os reinos da terra se abriam diante dele. Cidades majestosas, exércitos poderosos, riquezas inimagináveis, tronos de ouro e prata. Era um espetáculo glorioso, um panorama que qualquer rei ou imperador da história cobiçaria com todas as forças. E ali, ao lado de Jesus, o diabo fez sua última e mais ousada proposta: dar-te-ei tudo isto, se prostrado me adorares. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9. Dessa vez, não havia mais engano nas palavras do inimigo. Ele não tentava lançar dúvidas sobre a identidade de Jesus, nem distorcer as Escrituras com meias-verdades. Agora, ele fazia uma oferta direta e irresistível, poder absoluto sobre o mundo inteiro em troca de um único ato de adoração. Mas essa proposta trazia consigo um detalhe intrigante que nos faz parar para pensar. Se Satanás oferecia os reinos do mundo, isso significa que ele os possuía de fato? A Bíblia nos dá uma resposta parcial. Em João 12:31, Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. E em 2 Coríntios 4:4, ele é referido como o Deus deste século. Desde a queda de Adão e Eva, quando a humanidade entregou sua autoridade ao pecado, Satanás ganhou um domínio temporário sobre os sistemas do mundo. Ele influencia governos, manipula nações e cega aqueles que rejeitam a verdade. Mas esse domínio não é absoluto. É limitado pela soberania de Deus, que permite que o inimigo opere até o momento de sua derrota final. Essa tentação, porém, ia além de uma simples oferta de poder. Satanás estava propondo a Jesus um atalho. A missão do Messias sempre foi reinar sobre toda a terra, como prometido em Salmos 2:8.
Pede-me, e te darei as nações por herança. Mas o caminho traçado pelo Pai passava pelo sofrimento, pela cruz, pela humilhação e, por fim, pela ressurreição. Agora, o diabo oferecia uma alternativa. Você não precisa da cruz. Pode ter tudo isso agora, sem dor, sem sacrifício, sem o peso de carregar os pecados do mundo. Basta um pequeno ato de adoração. Se Jesus aceitasse, ele comprometeria todo o plano de redenção. Ele poderia reinar sobre a terra como um rei poderoso, mas seria um governante submisso a Satanás, um trono construído sobre a traição ao Pai. O preço seria impensável, um reino sem salvação, uma autoridade sem propósito eterno, um governo que não traria redenção à humanidade. A oferta era tentadora, mas carregava um veneno mortal. A resposta de Jesus foi a mais forte de todas. Ele não apenas rejeitou a proposta, mas ordenou que o diabo se retirasse. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Com essa declaração, o confronto chegou ao seu ápice. Jesus reafirmou que a glória e o domínio pertencem somente a Deus. Não há atalhos para o propósito divino. O reino de Cristo viria, mas não pela concessão do inimigo. Viria pelo caminho do sacrifício, da cruz, da obediência perfeita ao Pai. Diante dessa resposta, o diabo não teve escolha. Ele foi obrigado a se retirar, derrotado. Mas sua saída não era definitiva. Como o Evangelho de Lucas registra, e ele apartou-se dele por algum tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. O inimigo sabia que a guerra não havia terminado. Ele aguardaria outra oportunidade, outro momento para tentar desviar o Messias de sua missão. A tentação no deserto havia chegado ao fim, mas o embate entre o reino das trevas e o Filho de Deus estava longe de se encerrar. A batalha continua ao deserto, voltou ao seu silêncio opressivo. O diabo havia partido, derrotado naquele momento, mas não destruído. Após 40 dias de jejum e provação, os anjos vieram para servir Jesus, trazendo alívio e renovação. Mas a batalha não estava encerrada. A Escritura é clara ao afirmar que Satanás apenas se apartou dele por algum tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Isso significa que sua guerra contra o Filho de Deus continuaria, com novas estratégias e novos ataques. Se ele não conseguiu derrubar Jesus pelo desejo físico, pelo orgulho ou pela ambição de poder, ele buscaria outras maneiras de desviá-lo de sua missão. E ele não precisou esperar muito. Desde os primeiros dias do ministério de Jesus, o adversário encontrou brechas para agir nos bastidores. Uma das ocasiões mais marcantes aconteceu quando Jesus revelou aos discípulos que precisaria sofrer, ser rejeitado pelos líderes religiosos e, por fim, ser morto. Pedro, um dos discípulos mais próximos, se opôs imediatamente. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22. A resposta de Jesus foi cortante e reveladora. Ele não repreendeu Pedro como indivíduo, mas apontou a influência por trás de suas palavras. Para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Aqui vemos um padrão claro. O mesmo tentador que ofereceu os reinos do mundo no deserto, agora se manifestava através da boca de um discípulo querido, tentando afastar Jesus da cruz. O inimigo nunca ataca de forma óbvia. Ele se infiltra, sussurra por meio de pessoas próximas, plantando dúvidas e oferecendo caminhos que parecem mais fáceis. Essa estratégia não parou ali.
Durante todo o ministério de Jesus, Satanás esteve operando nos bastidores. Ele influenciou os líderes religiosos, incitando-os a rejeitar o Messias. Ele manipulou as multidões, transformando aclamações em gritos de "crucifica-o" em poucos dias. E sua jogada mais ousada veio na noite da traição. O Evangelho de Lucas nos dá um detalhe arrepiador. Entrou, porém, Satanás em Judas, por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Aqui, o adversário não se limitou a sugerir ou sussurrar. Ele tomou posse de um coração disposto à traição, usando Judas para conduzir os eventos que levariam à crucificação. O ataque que começou no deserto agora se intensificava na sombra da cruz. Satanás acreditava que a morte de Jesus seria sua vitória definitiva. Ele imaginava que, ao eliminar o Filho de Deus, frustraria o plano divino de redenção. Mas havia algo que o inimigo não compreendia. A cruz, que parecia ser sua arma mais poderosa, tornou-se o instrumento da maior derrota que ele jamais enfrentaria. Jesus venceu no deserto, mas sua vitória final estava prestes a se concretizar em um confronto muito maior: a batalha pela alma da humanidade. A derrota final do inimigo e o legado para nós. Confronto no deserto foi apenas o primeiro ato de uma história muito maior. Satanás tentou desviar Jesus de seu caminho com promessas e armadilhas, mas falhou. Tentou usar pessoas ao redor para plantar dúvidas, mas foi exposto. Então, restava-lhe uma última cartada: destruir o Filho de Deus através da crucificação. A traição de Judas, a prisão injusta, a humilhação pública, a coroa de espinhos cravada em sua cabeça, tudo parecia indicar que o diabo estava vencendo. Enquanto Jesus carregava a cruz para o Gólgota, com o peso do pecado do mundo sobre os ombros, Satanás certamente acreditava que havia triunfado, mas ele estava caindo em uma armadilha divina que não podia prever. O plano de Deus nunca foi evitar a cruz, mas usá-la como meio para vencer o pecado e a morte. Jesus não foi forçado a morrer. Ele se entregou voluntariamente, carregando sobre si a culpa de toda a humanidade. Na cruz, algo extraordinário aconteceu. O momento que parecia ser a vitória do diabo transformou-se em sua maior derrota. Ao expirar, Jesus declarou: "Está consumado." Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Essas palavras ecoaram por toda a eternidade, marcando o fim da era do domínio do pecado. O que estava consumado? O preço do pecado havia sido pago em cheio. O domínio da morte e do inferno, que Satanás segurava como uma corrente sobre a humanidade, foi quebrado. O apóstolo Paulo descreve essa vitória com clareza. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao seu desprezo e deles triunfou na cruz. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. No deserto, Satanás tentou oferecer os reinos da terra a Jesus, mas na cruz, foi Jesus quem tomou das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno, como prometido em Apocalipse 1:18. Tenho as chaves da morte e do inferno. O inimigo foi derrotado não pela força física, mas pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Mas a batalha não terminou completamente. Até o dia do retorno de Cristo, Satanás ainda atua neste mundo, tentando enganar, dividir e destruir. Ele continua sussurrando dúvidas, distorcendo verdades e oferecendo promessas vazias. Ele sabe que não pode destruir a salvação conquistada na cruz, mas tenta desviar os corações do caminho da vida eterna. Ele sussurra que há tempo, que há outras prioridades, que você pode pensar nisso amanhã. Mas será que podemos nos dar esse luxo? Cada escolha, cada momento, cada passo importa mais do que imaginamos.
A Escritura nos dá um vislumbre do destino final do inimigo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e, de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. A história que começou no deserto terá seu desfecho no dia em que Cristo voltar para estabelecer seu reino eterno. Até lá, nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que já venceu por nós na cruz. O deserto não foi o fim, foi apenas o início. Naquele lugar árido, sem testemunhas, sem aplausos, sem multidões, o destino da humanidade começou a ser selado. O diabo tentou dobrar o Filho de Deus com atalhos, seduzi-lo com poder e glória, mas Jesus resistiu. Ele não apenas venceu a tentação, ele expôs a fragilidade do inimigo e demonstrou que a verdadeira vitória está na obediência inabalável ao Pai. E essa batalha não terminou ali. Até hoje, Satanás usa as mesmas táticas, plantando dúvidas e oferecendo caminhos fáceis que nos afastam de Deus. Mas o mesmo Jesus que venceu no deserto, venceu também na cruz. E ele venceu por você. Se você sente que se afastou, se algo dentro de você anseia por um retorno, se o Espírito Santo está tocando seu coração agora, não deixe essa oportunidade passar. O Salvador está de braços abertos, pronto para recebê-lo. Hoje pode ser o dia em que sua vida muda para sempre. Não deixe para amanhã o que pode transformar seu hoje. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, declare nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Ele, reafirme sua fé dizendo amém, para que essa mensagem alcance mais vidas e traga luz a quem precisa. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe, pois ainda temos muitas histórias para contar. Que o mesmo poder que venceu no deserto venha também manter e fortalecer sua vida. Até a próxima.